começando a nossa aula de número 58 e nós estamos no mês de dezembro dentro do desafio da sabedoria. Pri, que desafio da sabedoria é esse? Nós estamos lendo juntas o livro de Provérbios, tá? E por que a gente está fazendo essa leitura? Para a gente se preparar com mais sabedoria para o ano de 2022. É uma das coisas que eu sempre faço aqui. Eu e Tessie, nós fazemos sempre no mês de dezembro a leitura do livro de Provérbios e dessa vez eu decidi fazer aqui junto com vocês para te ajudar a se preparar com mais sabedoria e também a planejar melhor o seu próximo ano, tá bom? Por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí para você. Me conta aí, tá? Bom dia, Juliana, Dina, Jaqueline, Pati, Luciana, Danizinha, bom dia, Melissa. Fala pra mim se tá tudo certinho aí pra vocês, tá bom? Se o som tá ok, imagem tá ok. Pronto. Luciana disse que tá tudo certo, então vamos em frente. Agora eu quero saber, eu quero que você coloque aqui pra mim o seguinte. Qual é a sua cidade, tá? E se você é novata ou se você é veterana. Se você for veterano, você já sabe que além da sua cidade, você vai colocar aí o nome do curso que você já fez ou que você está fazendo comigo. Coloca aí, tá bom? Sua cidade. Eu sei que graças a Deus a gente já tem alunas do Brasil todo, inclusive de outros países também. A gente tem aluna na Itália, aluna nos Estados Unidos, em Portugal. Fala aí pra mim qual é a sua cidade aqui do Brasil, aonde é que você tá me assistindo, tá bom? Ó, Cíntia é minha aluna, né, que é igual a mim, ama ler livros. Esses dias ela postou lá toda a coleção dela de livros, já pronta para o Clube do Livro. A Cíntia é lá do Rio Grande do Sul, tá? Gente, eu escrevi errado, é aula 58. Relevem. Digitei errado, não sei por quê. O tema de hoje é o poder do perdão, tá? Coloca aí pra mim, ó. Tem gente lá de Minas Gerais, minha terra natal, Maranhão. Jode, meu amor, um beijo. De São Paulo, a Rosana, que também é aluna do Mapa da Fonte. Tem a Sara, lá de Pernambuco. Peraí que tem a aluna novata bem aqui. Tatiana, lá do Rio, é novata. Seja bem-vinda, Tati. Ceissa, de Pernambuco. Paula, bom dia, Deus te abençoe. Maria, lá daquela terra linda que é Maceió, e é minha aluna do Mapa da Fonte. Ana, quem mais? Mara, gente, eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas vou tentar. Denilde, Kelly, ó, Kelly já disse que tá aqui. Leilane, Márcia, Paula, Tatiana, Pamela, Maria Clara. Gente, Maria Clara é a nossa caçula aqui. Maria Clara, conta pras meninas quantos anos você tem. Gente, a Maria assiste. Maria Clara assiste todas as aulas aqui do desafio, anota tudo, faz resumo. É a coisa mais linda. Coloca aqui, Maria, quantos anos você tem para as meninas saberem, tá? Pri Nunes está aqui pela primeira vez. Sara também. Quem mais está aqui pela primeira vez? Bom dia, Laura. Luciana, Sil, Suiane, Maria. Aula 58, tá, gente? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele colocou aqui o número da aula errado, tá, gente? Hoje a gente vai ver, tá? Provérbios capítulo 12. Vocês relevem aí esse título que tá aparecendo, porque o Insta fez o favor de colocar o título trocado. Mas vamos lá, tá? Então, olha só, você que é aluna veterana, vai dando as boas-vindas para as alunas novatas, tá? Socorro, Ju, Flávia, Aline, Grazi. O que é o seguinte? Vou te explicar, eu já falei para vocês no comecinho da live sobre o desafio da sabedoria. Nós estamos lendo juntas, tá? O livro de Provérbios. E qual é a nossa intenção, tá? Eu e Técio, nós temos uma empresa, Técio é meu esposo, tá, gente? Eu e Técio, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Obrigada, Dai. E na nossa empresa, nós treinamos pessoas para serem mais sábias, para serem abundantes, tá? Naquilo que Deus tem pra gente, naquilo que Deus quer, tá? Como assim, Pri? Muitas pessoas conhecem a Jesus, muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não são todas que conseguem viver, colocar em prática aquilo que Deus tem pra gente, tá? Então, deixa eu só responder aqui vocês estão tudo, né, endoidando aqui que é Provérbios 13. Não, hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 12 e eu vou já explicar pra vocês.
A prof não tá doida, ela sabe que hoje é dia 13/12, tá? Anota aí no seu caderninho o tema da aula de hoje, Provérbios 12, o poder da honra, tá bom? Coloca aí. Quem puder, por favor, coloca Provérbios 12, o poder da honra. Quando continuar a aula, vocês vão entender. Confia em mim que vai dar tudo certo, tá? Então, como eu tava explicando, tava me apresentando aqui pra vocês, tá? Eu e Tess, nós temos essa empresa. E o nosso propósito com a nossa empresa é treinar pessoas para serem mais sábias. Eu, Pri, os meus treinamentos, eles são específicos para mulheres. E aí a gente tem vários tipos de treinamento. A gente tem o Desafio da Sabedoria, que está acontecendo aqui no Insta e também fica salvo lá no meu canal do YouTube, tá? E isso é completamente gratuito. Deixa eu salvar aqui o tema da aula de hoje. Pronto. E o nosso Desafio da Sabedoria é completamente gratuito. 99,9% de tudo que eu produzo de conteúdo de aula, eu entrego aqui gratuitamente para vocês, tá? E aí a gente tem também os nossos cursos avançados, que são para aquelas alunas, né, que começam aqui nas aulas gratuitas comigo e dizem assim: Pri, eu quero dar um passo a mais, eu quero ir além, eu quero aprender mais, eu quero me conectar mais com você, né? Porque nos cursos fechados eu consigo ter um acompanhamento mais próximo com vocês. E aí a gente tem no momento o Clube do Livro, tá? E também o Mapa da Fonte, importante. Clube do Livro, tô preparando uma surpresa assim maravilhosa para vocês, um monte de novidade no Clube do Livro. Se você já é aluna, já começa a comemorar, mesmo sem saber o que você vai ganhar. E se você não é aluna do clube, tá? Fica ligado que durante essa semana a gente vai contar muitas novidades, tá bom? Última coisa, Celeste está fazendo aniversário hoje. Meninas, deem aí os parabéns pra Celeste, tá? E abençoem a vida dela. Deus abençoe, Celeste, meu amor, a sua vida. Que o seu novo ano seja cheio de sabedoria, seja cheio de paz. E da bênção daquilo que só Deus pode derramar sobre a sua vida, tá bom? Então, bora lá. Pri, hoje é dia 13. Tu me explicou que a aula seria por dia. Então, hoje você devia estudar com a gente Provérbios 13. Mas o que acontece, gente? Provérbios 12 nós lemos ontem. E lá tem um princípio que mudou completamente o destino da minha casa, da minha família, do meu casamento com o Tess. Então, eu não poderia passar nesse desafio aqui com vocês sem falar desse princípio. Qual é esse princípio, Pri? É o princípio da honra, tá? Então, é por isso que hoje nós vamos estudar Provérbios 12. Amanhã a gente vai estudar o 13 e o 14 juntos. Não se preocupe que tudo que Deus tem para falar com a gente, Ele vai falar, tá bom? Antes da gente começar, de eu fazer aqui a leitura para vocês, o que eu quero pedir? Clica aqui nesse avião e compartilha, chama todas as suas amigas. Existem muitas alunas que chegam para mim depois falando: Pri, o Insta não me mostrou que você estava ao vivo. Então, a gente aqui do nosso lado, eu e Tess, a gente manda aviso, tá se programando para mandar e-mail, fazer tudo que a gente pode. Mas uma das armas mais firmes que a gente tem, mais eficaz, é quando você clica aqui nesse avião e compartilha com as outras pessoas. E também quando você clica no coraçãozinho. O Instagram entende, tá? Que essa live aqui é boa. E aí ele começa a saltar para todo mundo, tá bom? Quando eu falar aqui alguma coisa que você entenda, que vire uma chave aí na sua cabeça, que diga assim: nossa, nunca tinha pensado desse jeito, me deu um estalo aqui para eu fazer diferente. Você vai mandar o símbolo, tá, da nossa live, que é o nosso foguinho, e também o símbolo do Desafio da Sabedoria, que é a chave, tá bom? Tudo combinado, tudo certo. Todo mundo aqui já clicou no aviãozinho, já mandou para todo mundo. Compartilha com pelo menos, 20 amigas. Manda aí para todo mundo. Chama todo mundo, que a aula de hoje, gente, de verdade, é um negócio que eu aprendi com os nossos mentores, meu e Tess, que é o reverendo Munguba Júnior e pastor Isabelle, que nós vivemos na nossa igreja, mas que eu sei que a maioria das pessoas não tem entendimento sobre esse princípio, que é o princípio da honra. Então, hoje a gente vai estudar em Provérbios capítulo 12, o poder da honra. E a gente vai ler, para a gente basear aqui o nosso estudo, do versículo 1 ao versículo 4, certo? Então, Provérbios 12, eu vou ler aqui com você do versículo 1 ao 4. Ele diz o seguinte: Provérbios de Salomão.
O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Versículo 3. Eita, peraí que eu estava lendo o capítulo errado. Ô, misericórdia. Volta. Recapitula. Provérbios 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo, tá? Versículo 2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, o Senhor condena. Versículo 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o seu marido é como a podridão de ossos, tá? E antes da gente continuar, eu tô vendo aqui o comentário de uma das nossas alunas, pedindo pra gente orar pela filha dela, que tomou alguns remédios. Não sei como tá a sua filha, Selma, mas em nome de Jesus, nós declaramos o poder da vida sobre a sua filha. Nós declaramos que todo espírito de morte, todo espírito de tristeza, de desespero e de angústia bata agora em retirada da sua casa. Nós abençoamos a vida da Monique, nós declaramos vida completa, vida começando do coração, vida que vai atingir todos os órgãos, todas as células, e nós decretamos que tudo isso vai ficar para trás e que em nome de Jesus Deus vai começar um novo tempo, uma nova história na vida da Monique, em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, Provérbios capítulo 12, versículo de 1 a 4, eu acabei de ler aqui com vocês. Selma, se você precisar, pode mandar direct para mim, tá bom? Pra gente continuar orando por você. Vamos orar pela sua filha também na oração da madrugada. E todas as alunas que estão aqui, nós nos comprometemos a ficar, em permanecer em oração pela Monique, tá bom, meu amor? Em nome de Jesus, vai chegar boas notícias aí na sua casa e vai chegar vida no coração da sua filha, tá bom? Então, bora lá. Provérbios capítulo 12, tá? Versículo 1 ao 4. E aqui ele começa esse provérbio falando sobre você amar a disciplina, amar a correção. Ele fala também, tá? Que o favor do Senhor é para quem pratica o bem, para quem coloca em prática, tá? Não adianta a gente saber o que precisa ser feito e a gente não ir lá e agir. Lá em Tiago ele diz que você sabe o bem que deve ser feito, você sabe sobre as coisas boas, você entende sobre a palavra de Deus, mas você não pratica, você está pecando. O nome disso é o pecado da omissão, tá? Então, o favor do Senhor é para quem pratica, para quem executa. Às vezes a gente quer só o conhecimento, só falar sobre Deus, só ler sobre Deus. A gente não vive, mas ainda assim a gente quer ter a expectativa do favor de Deus sobre a nossa vida. E aqui ele está dizendo que o favor de Deus é para quem age. E aí, em seguida, ele vai falar, tá? No versículo 3, sobre aonde a nossa vida precisa estar firmada, tá? Quem firma as raízes em Deus permanece firme. Ele fala isso, tá? Lá no versículo 3. Eu vou ler aqui de novo para você na versão da Bíblia a mensagem. Sobre o mal, ninguém poderá firmar-se, mas quem firma as raízes em Deus permanece firme. Aonde é que as suas raízes elas estão firmadas? Ai, Pri, é em Deus. Ok. Mas a Bíblia diz, né? Jesus ele fala que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, se você me diz que a sua vida está firmada em Deus, que você ama a Deus acima de todas as coisas, a sua vida, ela precisa dar esse fruto. Quais são os frutos que a sua vida tem dado? Então, eu vejo muitas pessoas que são cheias de opiniões, cheias de coisa para falar sobre os outros. Ah, mas você fala isso errado, mas você pensa isso assim, pensa assim assado. Ouve a palavra e pensa em outras pessoas, mas não para avaliar a sua própria vida.
a gente tem que parar. Um dos segredos para você ser bem-sucedida em 2022 e em todos os outros anos da sua vida é olhar menos para a vida do outro e focar mais na boa obra que Deus quer fazer na sua vida. E como é que eu avalio, Pri, se a minha vida ela está evoluindo, se ela está estacionada ou se ela está regredindo? Pelos frutos que você dá. Como é que estão as áreas da sua vida? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está o seu casamento? Então, às vezes, você pode estar passando por um problema no seu casamento, por algum desafio com seus filhos, e aí vem alguém que não tem um casamento feliz, que não educa bem os filhos e quer te criticar e quer te dar opinião. Preste muita atenção de onde é que você está ouvindo os conselhos. Ah, ok. A gente sempre faz isso, por exemplo, para as nossas empresas, o nosso trabalho. Ah, eu quero aprender, eu sou vendedora, eu quero vender melhor. Vou procurar um livro ou um curso de alguém que seja bem sucedido nisso. Mas na nossa vida privada, na nossa família, no nosso casamento, a gente muitas vezes abre os ouvidos para pessoas que não estão construindo nada, que não têm verdade, que elas veem, como o meu pastor estava pregando na mensagem de ontem, que ele falou sobre Judas reclamando que Maria tinha quebrado o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Tem pessoas que vêm com críticas só para paralisar a sua vida. Então, a gente sabe, tá? Você conhece uma árvore pelos frutos. Então, para você receber conselho de alguém, olhe os frutos daquela pessoa. E também, principalmente, avalie os seus frutos. E aí, no versículo 4, tem a chave de tudo que a gente vai ver aqui hoje, tá? Olha só o que ele diz. Versículo 4 do capítulo 12. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o seu marido é como podridão nos ossos. Na versão da Bíblia, a mensagem ele diz assim: a esposa amável revigora o seu marido, mas a mulher que o envergonha é como um câncer nos ossos. Um ótimo lugar para a gente avaliar os nossos frutos, para a gente entender se nós estamos sendo mulheres sábias ou não, é dentro do nosso casamento. Por quê? Porque é muito fácil, gente, eu ser sábia, por exemplo, aqui na internet, conversando com você. Você só vê 1% do que acontece na minha vida e você olha assim, nossa, como essa pessoa é sábia. É muito fácil a gente ser sábia, a gente dar bons frutos lá na nossa igreja, onde as pessoas são educadas, são cheirosas, tá tudo, né, indo bem. O difícil é a gente dar fruto, o difícil é a gente ser sábia de verdade dentro do nosso lar. Com as pessoas que conhecem os nossos defeitos, sabem as nossas falhas, com aquele marido que sabe exatamente o botãozinho onde ele aperta, que ele enlouquece, liga o modo da loucura, tá? Pri, não sou casada, mas você talvez more com alguém. E aí é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, tá? Que a gente vê realmente os frutos, tá? Então, qual tipo de esposa nós temos sido? Você é uma esposa que é como uma coroa de honra, ou você é uma esposa que é como um câncer nos ossos do seu marido? Você já parou para pensar? O pastor José Gonçalves ele faz uma comparação que eu gosto muito, que é a esposa que é parteira e a esposa que é coveira. A parteira, gente, é aquela que ajuda a dar vida, que destrava as coisas, que ajuda o marido, né, a avançar, a acelerar. E a mulher coveira é aquela que fica só falando coisas ruins, que fica só colocando para baixo. E aqui a chave é o princípio da honra. Quando ele fala que você é uma mulher virtuosa, a característica de uma mulher virtuosa é uma mulher que vive o princípio da honra. E não adianta a gente cair nesse engano de que eu honro a vida dos meus pastores, eu honro a vida do meu chefe no meu trabalho, mas se você não vive a honra dentro da sua casa, na sua base, o fundamento está errado, tá? Pri, e qual é o problema? Qual é o grande problema de eu viver a desonra? Porque é assim, né? O meu marido, talvez o seu marido não seja convertido, talvez o seu marido seja convertido a Jesus, mas não trate você como Jesus trataria a igreja. Só que uma coisa que eu aprendi sobre honra é que princípio ele não tem em si.
Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, ele não diz assim: honre o seu pai e a sua mãe se eles forem legais, se eles deixarem uma boa herança, se eles foram bondosos com você. A Bíblia diz: honre o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra e para que você seja bem-sucedida em tudo que você faz. Muitas mulheres estão hoje com a vida travada, com problemas no casamento e com problemas no relacionamento com os filhos, porque existe uma quebra de honra lá atrás, tá? Lá na origem dos pais. Mas, Pri, o meu pai foi muito ruim. Então, a gente precisa entender o que é honrar. É honrar o legado, tá? É você honrar aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Muitas vezes, a maneira como você vai honrar os seus pais é com a sua presença, é com aquilo que você pode fazer de melhor por eles, tá? Então, o princípio da honra, ele precisa ser vivido em todas as esferas da nossa vida. No casamento, sendo específico, o que acontece, Pri, quando eu vivo o princípio da desonra no meu casamento? A resposta pra gente está lá em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler pra você só o 22 e o 24, que são os versículos que falam sobre a esposa. Ai, Pri, mas tem que falar também pro marido, não sei o que, não sei o que. O nosso foco aqui são mulheres, então a gente vai focar nas mulheres. No dia que Tess estiver, né, aqui comigo falando para homens, aí a gente faz o capítulo 5 todo. Mas depois, lê esse capítulo 5, ele vai falar sobre maridos e mulheres, sobre pais e filhos, todo o processo de honra, tá? Efésios 5, capítulo 22 a 24. Versículo 22 a 24. Eu vou ler na versão da mensagem. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim você demonstrará o seu apoio a Cristo. Pri, como é que eu honro o meu marido? Apoiando ele. Dizendo para ele que você tá do lado dele, sendo aquela que é ajudadora e não a atrapalhadora, tá? Aí ele continua: o marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz com a igreja, com carinho, não por dominação. E assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Ai, Pri, eu não concordo, eu não acho, eu não isso, eu não aquilo. Eu entendo, né, as suas dúvidas, mas eu tô aqui lendo a Bíblia. Aí você tem que discutir isso com o Espírito Santo, que foi quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever esses versículos, certo? Então aqui ele diz o seguinte: o que ele está dizendo nesses versículos? Quando nós honramos o nosso marido, nós honramos a Cristo. Por quê? Porque o nosso marido é o representante de Jesus dentro do nosso lar, tá? Então, por exemplo, quando um país ele recebe um embaixador de outro país, aquele embaixador ele vai ser recebido com honra, né? O chefe de estado daquele país vai lá, conversa, promove um jantar, porque aquele homem representa o estado, o país a quem ele serve, né? Então, por exemplo, se vem o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador de Israel, ele vai lá no nosso presidente, eles recebem, tem reunião, recebe com honra, faz homenagem. Assim também é o nosso marido, ele é um representante. Dentro do matrimônio, ele representa Jesus. E eu e você, nós representamos a igreja. Então, quando você honra o seu marido, você honra a Cristo. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando você desonra o seu marido, você desonra a Cristo. Então, eu já vi mulheres que só falam com os maridos, por exemplo, por nomes pejorativos, que distratam o marido, que diminuem os maridos na frente dos filhos. Aprenda a resolver as suas questões do seu casamento a sós com o seu esposo e não no meio da casa, para os seus filhos verem, tá? A imagem de matrimônio que os seus filhos vão formar e que eles vão viver depende de como você vive hoje no seu casamento. Se você humilha o seu marido dentro da sua casa, o seu filho, aquele que você cria com todo amor e carinho, vai procurar uma mulher para casar igual a você. Você gostaria que o seu filho casasse com uma esposa que trata ele como você trata o seu marido? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer
pra gente entender se nós estamos vivendo a honra dentro do nosso lar, tá? Então, quando você desonra o seu marido, você desonra a Cristo. E quem planta desonra vai colher desonra e maldição. Por quê? A honra, gente, é um princípio. E todos os princípios, eles não foram colocados por Deus, né, para serem desobedecidos. Eles foram colocados para a gente obedecer e, através dessa obediência, a gente acessar aquilo que Deus tem para nós. Só que quando a gente vive a quebra do princípio, tá? A gente abre a porta da nossa casa. Um dia desse eu estava na mentoria e disse assim: fulana, você abriu a porta da sua casa, preparou a mesa, fez o jantar e convidou o cão para sentar com você e para dizer como que vai funcionar a sua casa. Então, quando a gente quebra o princípio da honra, seja com o nosso marido, seja com os nossos líderes, né, pastores, seja com filhos em relação aos pais, nós damos brecha, nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa casa, para haver brechas, para ocorrer maldição, para ocorrer opressão, tá? E aí, mas Pri, o meu marido não me honra. Pri, o meu marido não me trata bem, tá? Só que o que acontece? A honra, ela não é exigida. A honra, ela jamais pode ser cobrada. A honra, ela é conquistada. Pri, como é que eu conquisto a honra do meu marido? Honrando. Como é que você vai colher banana de uma bananeira sem antes você plantar a semente? Nós mulheres, às vezes a gente está muito errada, tá? Por quê? Porque a gente quer colher o que não planta. E Pri, de onde é que vem essa ideia de que eu devo ser honrada sem plantar nada? Vem da cultura que nós vivemos hoje. Nós estamos mergulhadas na cultura da desonra. O que a nossa cultura diz? Você, mulher, vem em primeiro lugar. Nossa, você deve fazer tudo aquilo que satisfaz o seu coração. Você deve fazer o que te faz feliz. Ei, mulher, você tem que trabalhar, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, você não pode ser sustentada por ninguém, para que homem nenhum possa pegar no seu braço. Essa cultura é a cultura de Jezabel, né? Na Bíblia, a gente tem duas rainhas que elas são emblemáticas. A gente tem Jezabel e a gente tem Esther. Uma, que é Jezabel, usou armas de sedução, usou feitiçaria para usurpar o lugar do marido. Então, muitas mulheres, sem saber, estão quebrando o princípio da honra. Por quê? Porque elas diziam assim: o meu marido é fraco, então eu vou me colocar aqui no lugar dele, vou fazer o que era para ele fazer e a minha casa vai dar certo. Deixa eu te dizer, não vai dar certo, tá? Essa inversão de papéis, ela traz maldição. Pri, mas eu acho que não, acho que você está enganada. Pensa comigo. De acordo com os dados, tá, da Organização Mundial de Saúde e de vários estudos sobre saúde, a expectativa de vida das mulheres já diminuiu em 10 anos daquilo que era antes. As mulheres estão morrendo mais novas. Por quê? Porque elas estão sendo empurradas, cobradas para viver um papel que é impossível. Por quê? Nós não fomos feitas para isso. Então, quando a gente vive o princípio quando a gente quebra o princípio da honra, tudo na nossa casa vai desmoronando. Pri, como é que tu sabe disso? Porque eu já vivi esse princípio. Tanto dentro do lar dos meus pais, como eu trouxe essa visão adoecida para dentro do meu casamento. Então, quando eu casei, eu sabia que na Bíblia devia ter a submissão, mas eu não me submetia. E, gente, submissão não é você ser capacho, é você entender qual é a missão da sua casa e você ser ajudadora. Tem muita mulher que tá com desculpa de que acha errado, que é submissão, né? Eu acho errado. E por isso ela desonra o marido. Enquanto você vive o princípio da desonra, a sua casa vai sendo destruída, tá? Então, ser uma mulher sábia vai sempre passar pelo caminho da humildade, da honra e da gentileza. Pri, eu ouvi aqui, mas eu não concordo, eu não quero viver esse princípio. Eu acho que tá errado, tá? Ok, é uma escolha sua. Mas se você tá aqui comigo e se você quer ser sábia, não existe sabedoria sem humildade e sem o princípio da honra, tá?
Então, e eu entendo, gente, que muitos casamentos estão doentes. Assim como nós temos mulheres adoecidas, nós temos homens adoecidos. As mulheres, elas estão sendo empurradas para serem fortes e os homens estão sendo esmagados, tá? Criados para serem frágeis, para não terem coragem, para serem covardes. Por quê? Porque uma mulher forte vai criar um filho fraco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso casamento. Pri, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu marido não sei o quê. A Bíblia diz que a esposa sábia, a mulher prudente, ela santifica o seu marido a partir do seu comportamento, tá? Então, eu já vi, gente, eu já vi com os meus olhos, já acompanhei, já mentoreei mulheres que o casamento estava destruído e quando elas passaram a parar de reclamar, parar de apontar o defeito do marido e decidiram pela fé, por honrar a Cristo, plantar honra na vida do marido, o casamento delas mudou. Eu já vi homens que eram alcoólatras que diziam que nunca, jamais iam se converter e hoje estão dentro da igreja acompanhando as suas mulheres, tá? Então, é uma decisão sua. Eu tô aqui com você explicando o que está na Bíblia, mas a decisão de viver o princípio da honra ou não, de estudar sobre a honra, de entender qual é o seu papel no casamento, qual é o papel no seu marido, é sua. Eu fico passada com o seguinte, a gente quando vai fazer um casamento, a gente se prepara para tudo. Prepara, faz dieta, prepara o cabelo, prepara a festa, compra tudo da casa, mas eu vejo pouquíssimas pessoas estudando sobre relacionamento. Pouquíssimas mulheres estudando na Bíblia o que é o papel da mulher e o que é o papel do homem. E aí qual é o problema? Essa criatura que ela não estuda, ela escuta na internet aquilo que qualquer pessoa fala, pessoas que não são cristãs e ela acha que aquilo é verdade. A nossa falta de estudo da Bíblia, de estudo sobre relacionamento, está destruindo a nossa família, tá? Então, Pri, como que eu posso ser uma coroa de honra para o meu marido e não uma destruidora? Coloca aqui para mim o que você quer ser. Se você quer ser alguém que vive o princípio da honra e que é uma mulher sábia, ou se você quer ser uma destruidora, porque lá em Provérbios capítulo 14, que a gente vai estudar amanhã, mas eu já vou dar spoiler, ele diz o seguinte no versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com suas próprias mãos. Eu, Pri, já decidi caminhar pelo caminho da tolice. Já decidi fazer o que eu queria, do meu jeito, no meu tempo, porque eu me basto, porque eu trabalho, porque eu ganho dinheiro, porque eu ajudo aqui no sustento da minha casa, eu trabalho junto com o meu marido. E aí, gente, eu posso dizer para vocês o que aconteceu? Eu quebrei a cara, quebrei o coração e por um triz, só por causa da misericórdia de Deus, é que eu não quebrei o meu casamento ao meio. Pela misericórdia de Deus e pelo marido sábio e bondoso que ele me deu. Então, tem mulheres que estão aí vivendo o princípio da desonra e que estão caminhando para a destruição. A live de hoje, a aula de hoje é um alerta, tá? Pri, eu quero viver o princípio da honra, como a maioria de vocês está colocando aqui, tá? Então, como a maioria diz que quer ver o princípio da honra, vamos entender como é que a gente vai viver esse princípio. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é que, para você viver a honra, você precisa encontrar a sua identidade em Jesus. A honra, gente, não é para quem é covarde. Viver a honra, viver a submissão dentro do casamento não é para mulheres fracas. Não é para que o mundo diz assim, olha aí a Amélia, tudo ela tem que pedir para o marido dela. Ei, isso aí é para a mulher que é corajosa, para a mulher que é forte o suficiente, que sabe quem ela é em Deus e que a identidade dela é de ajudadora, por isso ela se submete. As pessoas dizem que viver o casamento como Deus quer é para mulheres fracas. Ei, são as fracas que não têm coragem de se submeter. E de novo, submissão não é ser capacho, não é aceitar maus tratos, não é você colocar a sua vida em risco. Submissão é você entender o chamado que Deus tem para você, tá? Pri, mas a mulher sábia, ela trabalha fora? É só você ler lá em Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, gente, ela tinha uns 3 negócios diferentes e ela ainda produzia coisa dentro da casa dela.
Então aqui não é sobre trabalhar fora e trabalhar dentro. Tem mulher que não trabalha fora, que tá ali, diz que tá cuidando do lar, mas ela desonra o marido dela da hora que ela acorda até a hora que vai dormir. Assim como tem mulheres que trabalham muito fora, que são empreendedoras, que são mulheres que ouviram, né, um chamado de Deus para a vida delas e que vivem o princípio da honra. Não é sobre aonde você trabalha. Não é sobre, você cuida do lar, você, né, ou você tem uma pessoa para te ajudar. Não é sobre isso. É sobre o nosso coração, é sobre como nós tratamos o nosso marido. Então, a primeira coisa é você encontrar a sua identidade em Deus, tá? Vou beber aqui uma água. Você vai aproveitar e vai pegar aqui o coração para enviar. Só quando eu entendi quem eu era em Deus, só quando eu me deixei ter o meu coração curado, é que eu consegui destravar para viver o princípio da honra. Se a sua identidade está doente, você não vive a honra. Por quê? Porque você não é colaboradora. Mulheres com identidade doente, elas não servem. Elas querem ser servidas, elas querem cobrar tudo de todo mundo deve alguma coisa para ela. Então, se você é essa mulher que, o meu marido me deve isso, meu filho me deve aquilo, meu pastor devia ter falado assim comigo, a minha pastora não me deu boa noite, você não é uma mulher sábia, você não é uma mulher que serve. Você é, nas palavras da Bíblia, como se fosse uma sanguessuga. Você só quer, vem a mim. E isso é um sintoma de uma identidade ferida, tá? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo quem eu sou nele. E aí, quando a sua identidade ela é curada, você é destravada para viver a honra na sua vida. Pri, como é que eu conheço mais de Deus e como é que eu me encontro nele? Bíblia. Tudo que Deus deseja que você saiba sobre ele, absolutamente tudo, ele deixou num livro, né, chamado Bíblia. Ai, Pri, eu não gosto de ler. Pois é. Deus não deixou música, Deus não deixou uma peça de teatro, Deus não deixou um quadro, uma estátua, uma obra de arte, tá? Deus deixou pra gente um livro. E aí, o livro precisa ser lido, ser estudado, tá? Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você conhece a Deus. Então, a nossa identidade destrava a nossa vida para honra, tá? Inclusive, quem tá perguntando aqui sobre identidade restaurada, Pri, como é que eu faço? Uma das coisas que a gente está preparando para quem é aluno do Clube do Livro e para quem vai entrar é o curso Identidade Restaurada, que você que entrar no Clube do Livro vai ter acesso, tá? Segunda coisa, você precisa amar a disciplina tanto quanto entendimento. Como assim, Pri? Tem mulher que ama saber mais, mas detesta ser corrigida. Faz parte do processo da honra a correção. Se você não dá conta de ser corrigida, existe princípio de desonra aí sendo quebrado. Você não consegue ouvir alguém que é mais sábio, alguém que já andou um pouco mais de você, você não consegue ouvir a correção que essa pessoa tem para te dar, tá? Então, não existe sabedoria aonde não há confronto, aonde não tem correção. Se hoje eu tô aqui falando com você, é porque eu tenho mentores que me corrigem o tempo todo. Eu tenho meu marido que se eu falo, amor, você falou isso aqui é errado. Eita. Amor, você tratou dessa maneira aqui, isso foi errado. Eita. Só existe sabedoria aonde tem correção, tá? Outra coisa, você precisa ter cuidado com o que você fala. Existem mulheres que elas honram nas ações. Elas lavam a roupa do marido, fazem a comida, fazem de tudo para aquele homem, mas a boca dela só sai destruição. Então não adianta, você faz com a mão, desfaz com a boca. Tem mulher que faz com a boca, desfaz com a mão. Então você precisa ter o quê? Uma vida íntegra. A sua boca, as suas ações, o seu olhar, eles precisam caminhar na mesma direção. Não adianta você dizer que ama o seu marido e você não dá conta de engomar uma blusa pra ele. Essa era eu no começo do casamento, né? Não queria engomar uma roupa. Gente, pensa na criatura louca quando casou. Não queria cuidar da casa, era tudo assim, ó, doida, tá? Então, não adianta também você faz tudo pelo seu marido, mas a sua boca vai no sentido contrário. Você precisa ser completa, andar numa rota, tá? Quarta coisa, você precisa buscar e se esforçar por bons conselhos.
Não adianta você achar que você vai ser sábia sozinha. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa da palavra. E a Bíblia diz lá em Tito, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a como cuidar do lar, a como serem boas esposas. Você precisa se cercar de mulheres mais experientes. E aí, gente, não necessariamente é quem é mais velha que você, com idade, tá? Às vezes tem uma pessoa que tem a sua mesma idade, mas ela já viveu mais, ela já andou mais. E aí, de novo, Pri, como que eu sei que eu posso ouvir os conselhos de alguém? Pelo fruto que essa pessoa dá. Olha pro casamento dela. Ai, o casamento dela aqui é um bom casamento. Então, vale a pena ouvir o que ela tem pra me dizer, tá? Próxima coisa, não se exponha na hora da raiva. Gente, essa aqui acontece muito, tá? Deixa eu só revisar aqui pra vocês. Como é que a gente é uma boa mulher? Ponto 1, encontre a sua identidade em Jesus. 2, ame a disciplina. 3, cuidado com o que você fala. 4, ouça bons conselhos. Procure pessoas que falam direito, tá? Que tem fruto na vida. Último ponto, não se exponha na hora da raiva. Tem mulher que quando fica irada, ela sai falando tudo que não devia, ela faz tudo certinho o dia todo, o dia todo, o dia todo. Quando vem a raiva, ela fala o que não deve. Quem mais já passou por isso? Eu já. Então, o que eu aprendi? Na hora da raiva, eu saio de perto, eu vou beber água, eu vou para outro lugar, eu espero, né? Na maioria das vezes eu me esforço, meu marido tá aqui. Eu sei que eu falho, né, Mari? Tem horas que eu falho, eu saio falando aí o que não devia. Mas é você se esforçar na hora da raiva. Não exponha o seu coração. As suas palavras, elas são como pedras, como flechas. Depois que você lança, não tem como pegar de volta, tá? E a última coisa, mas que é a mais importante de todas. Os segredos são as suas raízes. Para você viver a honra, você precisa fazer o quê? A primeira coisa é você firmar as suas raízes na verdade, na palavra de Deus. E para isso, gente, para firmar as raízes, não adianta a gente só ler a Bíblia. Para você firmar suas raízes em Deus, eu sinto lhe dizer, mas só assistir aqui essas aulas não vai funcionar. Você precisa construir um relacionamento profundo com Deus todos os dias. É no lugar secreto que as suas raízes são aprofundadas. Você já viu raiz de árvore crescendo fora da terra? Se está crescendo fora da terra, tem alguma coisa errada com essa raiz. A raiz de uma árvore, ela cresce no secreto. Você precisa ler a sua Bíblia e orar. Pri, eu não consigo honrar ninguém. Eu não consigo honrar. Busque a Deus no secreto. Isso aqui, gente, a Bíblia, o estudo da Bíblia, os conselhos, as mentorias que eu tive foi o que me ajudou a viver o princípio da honra. Aonde é que a sua vida está plantada? Quando você se firma na verdade da Bíblia, tá? A sua vida, ela vai ser construída num bom terreno, num terreno fértil. Pri, mas eu não sei ler a Bíblia. Pri, mas eu não entendo. Eu sei de todas as dificuldades que vocês têm aí no coraçãozinho de vocês. Pri, como é que tu sabe? Porque eu já tenho mais de 400 alunos estudando comigo sobre um método para aprender sobre a Bíblia. E é porque, por entender que muitas mulheres estão destruindo a vida, o casamento, a saúde. Por quê? Porque elas não conhecem a Bíblia. Como eu achava que conhecia, mas eu não conhecia. Foi por entender a necessidade de mulheres que precisam estudar e viver a Bíblia que eu criei o Mapa da Fonte. Então, o Mapa da Fonte é para você que está aqui comigo, tá? Que já está gostando das lives e que quer avançar. Pri, eu entendi que eu quero estudar a Bíblia, eu não quero mais esperar. Eu não quero mais depender que outras pessoas venham e me ensinem aquilo que eu já deveria saber. Então, se você quer dar um passo a mais, para você que quer começar a construir o princípio da honra, estudando na Bíblia, entendendo qual é o seu papel, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, vem para o Mapa da Fonte comigo. Importante, muito importante sobre o Mapa da Fonte, gente. O valor do Mapa da Fonte, o preço dele é um preço assim simbólico. Por quê, Pri? Porque além do mapa,
nós entregamos, eu estou entregando para as alunas mais de R$ 600 em outros cursos, em outros presentes que você recebe quando entra no mapa, certo? E aí tem um negócio que eu preciso avisar para vocês. O valor do mapa da fonte vai mudar, porque a gente vai ter toda uma reformulação nele. A gente vai vir com um monte de novidade para ele em janeiro. Então, se você quer aprender comigo a ser uma mulher sábia, os princípios, o método que eu uso para estudar a Bíblia e quer aproveitar, vem para o mapa da fonte enquanto ainda está nesse valor. Depois vai mudar o valor, tá? E aí não vem reclamar, dizer que eu não avisei, porque eu avisei, tá certo? Então, vem hoje para o mapa da fonte. Não espera, tá? Para viver o princípio da honra depois. Não espera tá tudo destruído na sua casa para você começar a viver aquilo que fala a Bíblia, tá bom? E para quem tá me perguntando sobre o Clube do Livro, que é um clube anual, onde nós vamos ler 12 livros juntas, 12 livros que transformaram a minha vida com Deus. A gente vai liberar as inscrições do Clube do Livro nos próximos dias. Fiquem de olho, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe o seu coração e que a aula de hoje tenha servido para dar assim um chacoalhão para você viver o princípio da honra aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe vocês. Ai, vamos tirar o print de hoje, calma. Não criemos pânico. Bora lá. Bate o print. Foi o print? Então, olha só. Compartilha, tá, com as suas amigas. Amanhã chama as suas amigas pra cá que a gente vai estudar sobre 7 conselhos essenciais para você viver a sabedoria. E esses conselhos estão lá no capítulo 13 e no capítulo 14. Pri, eu vi aqui alguém perguntando quanto é o mapa da fonte? 147, somente até o final de dezembro. Depois ele vai mudar de valor. Aproveitem, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, tá? E até amanhã.